investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Tudo começou com um comentário na página da Azul Linhas Aéreas no Facebook, quando a rede estava ainda começando a ganhar força no Brasil. A companhia havia publicado um post celebrando 8 milhões de passageiros transportados. E ele decidiu sugerir: que tal vocês fazerem uma promoção relâmpago de passagens por R$8? O comentário começou a receber likes e ele resolveu criar um evento na rede, que em pouco tempo reuniu mais de 29 mil pessoas apoiando a ideia. O buzz chegou na Azul e a empresa lançou uma campanha durante 1 hora, vendendo 8 idas e 8 voltas para vários trechos no Brasil. A partir do sucesso da iniciativa, ele começou a ser chamado para dar entrevistas sobre redes sociais e acabou se tornando coordenador de mídias sociais da Editora Globo. Sua marca pessoal acabou ficando maior que seu crachá na Globo e ele decidiu sair para ser empreendedor, construindo uma carreira solo de grande sucesso como palestrante, professor e mentor, sendo hoje considerado um dos maiores especialistas em como usar o LinkedIn para acelerar a carreira. Nosso entrevistado de hoje é Cristiano Santos, LinkedIn Top Voice, TEDx Speaker, palestrante internacional, professor e consultor. Em sua apresentação no LinkedIn, Cristiano disse que sua missão é resgatar a autoestima profissional das pessoas através da educação, para inspirar e transformar a carreira e a vida delas. Sobre o poder desta rede para transformar a carreira, ele dispara: o LinkedIn é um exercício de resgate da autoestima profissional. Confira agora os principais trechos da entrevista. Conta essa tua trajetória. Hoje você é mais jornalista, mais professor. Quem que é o Cris? Bom, obrigado primeiramente aí, Luiz Cláudio, pelo convite. Cara, é muito interessante que quando eu saí da Editora Globo lá em 2017, o pessoal começou até a comentar comigo: cara, você é louco da cabeça? Como é que você pede demissão de um dos maiores grupos de comunicação do país, o sonho de vários jornalistas, e você está saindo? Mas na verdade, Luiz Cláudio, até voltando um pouquinho ali de como foi esse processo para mim, eu trabalhava na Editora Globo na área financeira, eu entrei em 2007, lá eu tinha 23 anos, era da área de finanças, e lá dentro eu descobri um amor pelo jornalismo, vendo aquele dia a dia das redações e tal. Imagino que isso também te mexe contigo, essa coisa da comunicação, aquele dia a dia, né? O que aconteceu? Eu comecei a fazer o jornalismo lá dentro da editora e comecei a trabalhar numa área que a gente pesquisava foto para revista. Então eu era de uma área de pesquisa de imagem. Pesquisávamos as fotos em agências nacionais e internacionais para comprar os direitos para elas serem publicadas nas capas e também no miolo das revistas. O que aconteceu? Nesse meio tempo, 2011, estava começando o Facebook aqui no Brasil com mais força, estava saindo um pouco do Orkut. Eu tinha o Facebook só para localizar fotógrafos do mundo inteiro. Eu peguei, estava lá trabalhando, eu tinha 80 amigos no máximo no Facebook, nem trabalhava com essa parte de mídias, nem era tão ligado a isso, só que eu sou fanático por aviação. E eu seguia todas as companhias aéreas aqui do Brasil no Facebook para ver foto de avião, cara, era o que eu gostava. Então assim, às vezes na hora da distração eu queria ver assim, vídeo de decolagem, essas coisas que as companhias postavam na época no Facebook, e vi um post das Azul Linhas Aéreas falando que eles tinham completado 8 milhões de passageiros transportados. Era uma foto dos funcionários em Campinas, que é a base deles, segurando plaquinhas de 8 milhões e falando: pessoal, muito obrigado, completamos 8 milhões de passageiros voando pelo Brasil. Eu fui lá e fiz um comentário, cara, meio sem nenhuma intenção, mas brincando. Eu falei assim: poxa, Azul, 8 milhões? Que tal vocês fazerem uma promoção relâmpago de passagens por R$8? Aí a galera começou a curtir o meu comentário no post lá da Azul. Aí eu falei: pô, em 2011, né, nem sabia que era viralizar ainda. Eu falei: bombei, né? Tinha 9 likes, eu já achei que tinha bombado. Eu não queria comprar passagem de R$8. Eu falei: ó, a galera se interessou, né? Eu falei: quer saber? Cheguei em casa e criei um evento no Facebook. Daí esse evento que eu criei chamava Campanha Passagens Aéreas Azul a R$8 o trecho. Chamei meus 80 amigos, quando eu vi tinha 29 mil pessoas no evento. Isso começou a viralizar, a galera começou a ir na página da Azul falar da campanha. A Azul respondeu a gente e falou: pessoal, gostamos da ideia, vamos fazer essa promoção. E os caras venderam durante 1 hora 8 ida e 8 volta para vários trechos no Brasil. E nisso, a minha coach de carreira, que há muitos anos eu trabalho com ela chegou assim para mim e falou: Cris, deu certo aquela campanha? Eu falei: acabou de vender, você acredita, Sol? Ela: posso contar sua história para uma amiga minha da época negócios? Eu falei: claro.
Ela contou, e aí a Época Negócios me pediu para dar uma entrevista. Foi a minha primeira entrevista na vida. Você é funcionário da Editora Globo? Funcionário da entrevista na Época Negócios, estudante de jornalismo, não era nem formado ainda. Deus. O que aconteceu? Eu dei a entrevista contando essa história da Azul. E aí na matéria tinha um link para o meu Facebook, falando assim, quer acompanhar mais promoções que de repente o Cris pode criar na internet? Siga o Cris no Facebook, meu amigo. Eu não sabia mais o que era ter um Facebook pessoal a partir dali. Era tanta gente mandando mensagem. E eu fiquei assustado um pouco com aquilo, sabe? Daí o RH da Editora Globo me chamou, porque o canal Futura me convidou para gravar uma entrevista. Fui pro Rio de Janeiro, gravei entrevista sobre essa história. Aí o RH falou assim, Cris, você daria uma palestra sobre essa história para os nossos jornalistas aqui na editora, no dia digital que nós temos? E aí eu nunca tinha feito uma palestra na minha vida, eu fiz contando essa história. No final, um diretor que estava presente de um novo produto da Editora Globo na época, que era o Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um mundo virtual com os personagens do sítio. Ele pegou e ligou lá no RH e falou, pessoal, galera, eu quero esse cara trabalhando na minha área, cuidando das redes sociais do mundo do sítio. Ele pode não ter ainda assim a expertise de trabalhar com a área de mídias sociais, porém, ele entende muito de pessoas. Eu quero muito ele trabalhando com a gente. Me deslocaram, criaram um cargo novo, me convidaram para poder assumir. Trabalhei por um ano como analista de mídias sociais. E aí depois me convidaram para começar a trabalhar junto na época com a Ana Brambila, que era editora de mídias sociais da Editora Globo, uma outra jornalista também muito boa. E aí ela foi minha professora. Eu comecei a trabalhar com ela como assistente ali dela. E depois, quando ela saiu da Editora Globo, me convidaram para coordenar todas as marcas da Editora Globo nas redes sociais em 2014. Então eu fiquei de 2014 a 2017 fazendo isso. E como coordenador de mídias, começou a rolar também alguns convites para alguns eventos, palestras, para falar um pouquinho do trabalho de mídias sociais na Editora Globo. E aí, meu irmão, peguei gosto desse Cris negócio. Santos foi ficando maior do que você como coordenador de mídias sociais da Editora Globo. Durante 3 anos, foi até um pouco difícil assim eu entender isso, mas as pessoas começaram a me convidar para tanto evento, e eu já comecei a ser chamado para algumas escolas, universidades, Senac, Casper Libero, Com School, como você citou. Eu trabalhava durante o dia na Editora Globo, de noite dava aula aqui em São Paulo e de fim de semana viajava para alguma cidade para participar de evento. Cara, eu trabalhava 24 horas por dia. Daí quando chegou em 2017, com orientações da minha coach, com tudo muito bem estruturado, eu tomei a decisão de sair da Editora Globo para falar assim, gente, não sei se vai dar certo, mas eu preciso ver o que é isso aí. Na época até um gestor meu falou assim, cuidado Cris, isso aí de repente aí você vai ver que na verdade você só é chamado para entrevista porque você tem o nome Globo, quando você sair você não vai ser chamado mais. Falei, mas eu vou ter que ver isso agora. E aí eu saí da Editora Globo. Ele estava muito enganado. Quando a gente fala de marca pessoal, principalmente, né, cara? Sobre marca pessoal. Pois é, e aí na hora que eu saí de lá, em 2017, cara, o que aconteceu? Eu saí da Globo para ficar apenas dando aula numa escola aqui de marketing digital em São Paulo. 10% do meu salário da Globo era o que eu ganhava nessa escola no momento, mas, cara, fui começar a ir atrás, usando o LinkedIn para postar sobre... Aí veio a história do LinkedIn, porque até então era mais Facebook. Não, até usava, até para você entender, assim, nesses 3 anos com a Editora Globo, eu criei um grupo no Facebook chamado LinkedIn de AZ. Esse grupo começou a crescer muito nessa época, então eu recebia convite tanto para palestra de mídia social pela Globo, ou para falar de LinkedIn. E eu já começava a divulgar algumas coisas no LinkedIn. Quando eu saí mesmo da Globo, daí agora eu estava, assim, vamos dizer, livre, eu podia divulgar um pouco mais a minha marca, comecei a postar no LinkedIn com mais força, contando um pouquinho sobre marketing digital, rede social, trazendo dica, e aí os convites começaram a aumentar, inclusive, durante a semana. Então eu postava que eu estava num local, vinha outro convite, e aí 1 ano depois veio o convite do LinkedIn para Top Voices, e aí, meu irmão, a coisa virou, assim, uma loucura. Então hoje eu falo para você, eu me sinto um cara jornalista, mas no sentido da comunicação. Eu falo que a comunicação, ela é minha grande aliada para eu poder trabalhar assim toda essa parte de dar aula e tudo mais, porque eu acho que ajuda na hora de compartilhar um conteúdo. E principalmente pela minha curiosidade, que todo jornalista tem, essa curiosidade ela faz com que eu queira aprender o tempo todo sobre as ferramentas digitais, né? Bom, todo conhecimento, hard skills, soft skills, eles formam quem é você no teu universo profissional e a tua marca. E o curioso e interessante é que no final do dia você acabou viajando bastante de avião também, né? Rapaz, e você então, gostava tanto de avião, né? Cara, juntou tudo. O pessoal fala muito sobre o poder da atração e tudo, mas eu vou te contar um detalhe. Quando a Editora Globo ficava lá no Jaguaré ainda, no bairro do Jaguaré, o Zona Oeste de São Paulo, a janela da minha mesa, assim, tal, ela ficava de frente para a Marginal Pinheiros e eu via os aviões em rota de pouso para o aeroporto de Congonhas. Então todo dia eu ficava vendo aqueles aviãozinhos bem baixos passando. E eu já apaixonado por avião, eu lembro, Luiz Cláudio, que sem brincadeira, eu olhava para aqueles aviões e falava assim, cara,
será que um dia eu vou estar que nem agora, numa terça-feira, 2 da tarde, dentro daquele avião, e isso vai ser o meu trabalho? Eu imaginei, quem está agora 2 da tarde, não é só a galera que está de férias, tem gente trabalhando também ali dentro daquele avião, indo para algum lugar, voltando de alguma empresa, e cara, eu mal imaginava que agora já faz 10 anos que eu faço isso, e eu estou vivendo agora, olhando de dentro da janelinha do avião, cara, isso é muito legal. Inclusive você tem o programa Cris na Estrada. Exatamente, foi a O hashtag que é o Cris na Estrada? Cara, quando eu saí da Editora Globo, eu saí dia 7 de março de 2017. Pensa num cara que foi CLT desde os 14 anos. Quando eu comecei a trabalhar, podia trabalhar com 14 ainda, já com registro de carteira e tudo mais. Então, dos 14 até os meus 33 anos, 33 anos, sempre foi com carteira assinada, sempre foi CLT. De repente, cara, eu pedi demissão para seguir essa carreira de eu empreendedor. Vamos lá, então empreendedor aí eu mesmo, 5 dedos na minha carreira. Cara, quando eu saí da Editora Globo no dia 7, eu fui lá e comprei uma passagem aérea para a Europa, do nada. Comprei uma passagem que eu achei lá mais barata, para eu ir 4 dias depois, pegar o avião, e eu não fui para a Europa para passear nem nada. Eu comecei a marcar reuniões com várias pessoas que eu conhecia de lá de fora, na Itália, em Portugal, que eu seguia algumas grandes referências de lá, inclusive o nosso querido Pedro Caramês, grande referência de LinkedIn. Eu falei assim, gente, eu preciso ir lá agora conhecer essas pessoas pessoalmente. Então eu fiz uma viagem a trabalho para fazer networking e conhecer essa galera. Quando eu peguei e fui fazer meu primeiro post, eu falei, gente, esse é meu primeiro post como empreendedor, estou aqui no aeroporto de Guarulhos, indo para a Europa para poder conhecer essas pessoas. Começa agora realmente o Cris na Estrada, porque agora eu saí do escritório, agora eu estou na estrada. Eu não imaginava, cara, foi uma hashtag que eu brinquei, mas pegou. Que a partir daí, o pessoal nos comentários falou assim, e aí, Cris na Estrada, qual que vai ser o próximo destino? E aí, cara, 10 anos, assim, 10 anos não, né? Na verdade eu comecei com 2017, há 7 anos eu uso a hashtag Cris na Estrada e o pessoal sempre brinca, qual que é o próximo destino, né? E aí, cadê o patrocínio da Azul? Rapaz, então, você sabe que assim... Alô, Azul! Pois é, esses dias, inclusive, por intermédio de LinkedIn, eu conheci a Rita Midori, que ela é da área de CX lá, de Customer Experience, e por conversas no LinkedIn, por causa de comentário de um do outro, assim, nos posts, consegui agendar uma reunião e conheci lá diretamente a sede, conheci lá o vice-presidente, conheci toda a galera lá, o time, então você vê como é que o LinkedIn abre essas portas para nós, né? Com certeza. Não, e tudo começou com um comentário, né? Exatamente. E é uma coisa que também muita gente fala, eu não sei produzir conteúdo, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Como é que eu começo? Cara, começa comentando. Você não sabe o poder de um comentário. Às vezes um comentário tem mais poder do que um post, como aconteceu com você, né? Real, a gente não sabe quem está rede, né? A gente não sabe quem está nos vendo, né, Luiz Cláudio? Exatamente. Bom, a gente começou a falar de LinkedIn, você falou que foi um grande impacto na tua carreira, você tem uma das tuas hashtags aí, tuas especialidades, é marca pessoal, marca empregadora. Quais são suas dicas para tracionar a carreira e fortalecer a marca pessoal nas redes sociais, particularmente no LinkedIn? Cara, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam assim ter em mente é que o marketing pessoal, essa coisa que a gente fala de falar de nós mesmos, é algo cultural, que culturalmente, na verdade, a gente já cresce com uma dificuldade. Porque até nossos pais, nossos parentes brincam muito lá quando você é mais jovem, assim, de falar assim, mas quando você começa a crescer na vida, não fica apontando para todo mundo não, porque senão o pessoal vai começar a colocar, sabe assim, aquele olhão para cima de você, e isso pode até te atrasar, pode te dar algum tipo de problema, de azar e tal. E aí a gente cresce com aquele receio de que, não, eu não vou me mostrar, eu não vou aparecer, porque senão eu vou ser mal visto pelas pessoas. Só que na verdade, quando a gente fala de marca pessoal, cara, se você não falar, Luiz Cláudio, do que você faz, talvez ninguém saiba. E hoje, quando a gente fala do advento da internet ainda, cara, cada vez mais as pessoas mais conectadas, diminuem-se as chances, assim, não que é nula, mas diminuem-se as chances de eu esbarrar pessoalmente com alguma pessoa naquele momento, naquele ambiente, naquele evento e conseguir falar para ela quem eu sou. E na rede social eu consigo. Então, quando você constrói um perfil pessoal em qualquer rede social mais corporativo, mais sobre a sua empresa, é importantíssimo a gente trazer um pouquinho também desses bastidores da nossa carreira, porque pode ser que estejam ali possíveis contratantes, possíveis fornecedores ou parceiros te seguindo. Então a premissa é preencher as informações dessas redes com tudo aquilo que você realmente faz. Porque realmente às vezes a gente vai vender por ali. Ali vai ser o canal. Ali alguém, de repente, Luiz Cláudio, conhece o seu trabalho, vai pegar a sua URL do Instagram, do seu TikTok, por exemplo, ou do seu LinkedIn, e vai mandar para alguém falando para essa pessoa, olha aqui, eu conheço o trabalho do Luiz Cláudio, dá uma olhada no perfil dele. Hoje a gente faz isso o tempo todo. Quando a gente fala da referência, é um perfil de rede social. Aí imagina, eu quero ter um perfil mais corporativo, um perfil vendendo minha marca pessoal, mas eu clico lá no seu perfil do Instagram, ele é um perfil fechado,
que na verdade só tem fotos pessoais. É uma escolha? É. Mas quando a gente fala de marca pessoal, você pode estar perdendo um alcance. Então, seja LinkedIn, ou seja Instagram, seja qualquer rede, eu preciso começar a entender quais são os meus valores, os meus atributos e trazer isso aí para a rede, para as pessoas entenderem o que eu faço. Vou pegar alguns ganchos em tudo que você disse agora. A primeira questão, você acha que é importante estar presente no máximo de redes possíveis, em várias redes, ou é melhor se concentrar numa? Por exemplo, se eu quero ter uma marca pessoal, quero trabalhar mais no meu perfil profissional, vou focar no LinkedIn. Ou eu devo também estar no Instagram, devo também estar no TikTok? Ótima pergunta, Luiz Cláudio. Você sabe que durante muitos anos eu fui professor da disciplina de marketing de performance nas redes sociais na Com School aqui em São Paulo, uma escola de marketing digital. E nessa disciplina eu tinha um dos tópicos, era exatamente esse. Em qual rede social eu devo estar antes de tudo? O que a gente tem que pensar? Público primeiro. Quem é o teu público? Com quem você fala? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você falou sobre essa questão de persona, arquétipos e tudo mais. Quem é que realmente segue o meu trabalho ou se interessa? Você tem que começar a concentrar um pouquinho de esforço naquelas redes que de uma certa forma pode te trazer mais retorno. Não adianta nada eu criar minha arroba, vamos dizer assim, colocar meu arroba em todas as redes sociais e depois eu não trabalhar nenhuma delas com muito foco. Que daí vai ficar aquela coisa totalmente largada, talvez você não vai dar o atendimento de cada rede, ou então você vai gastar esforço. Você vai ter um esforço desnecessário que você poderia concentrar em uma só. Então, por exemplo, muitos alunos ou até mentorados meus, eles falam, Cris, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer vídeo no TikTok, e eu não vou fazer, eu não gosto. Então, o que adiantaria a gente falar para essa pessoa ficar focando tanto esforço no TikTok, se de repente numa outra rede ela poderia criar textos muito bacanas no LinkedIn, ou ela poderia fazer posts bem interessantes com escritas no Instagram. Por isso que cada um tem que seguir também o quê? Que tipo de conteúdo você gosta de compartilhar. Então, lógico, se você tiver a sua arroba ali pelo menos presente em todas as redes para as pessoas te localizarem, é legal, até para você reservar seu arroba em qualquer lugar. Mas eu sempre falo, concentra sua energia nas redes que fazem mais sentido para você e para o seu público. O outro gancho que eu queria pegar o que você trouxe, que você falou muito de construção, de fortalecimento da tua marca pessoal, para gerar networking, para gerar negócios, para atrair oportunidades, mas a gente está falando aí muito dentro do teu universo, por exemplo, que é do eu presa, do eu empreendedor, né? Então o cara contrata o Cristiano para dar uma palestra, para dar um treinamento. Então você é o teu próprio negócio. Perfeito. Agora, quando a gente vai para o universo de uma grande empresa, com tantas que tem no LinkedIn, seja ela B2B ou B2C, mas vamos falar até um pouco mais de empresas B2B, por que um CEO deve trabalhar a sua marca pessoal e produzir conteúdo para o LinkedIn? Porque no final do dia ele não é o diretor comercial, ele não é o cara do marketing. Porque ele também, mesmo ele tendo uma empresa de milhões ou bilhões de dólares, com milhares de funcionários, por que ele também deve trabalhar a marca dele no LinkedIn? Cara, muito bom. Vamos pensar uma coisa. Primeiro vamos falar um pouquinho de algoritmo. O algoritmo, aquele robô das redes sociais que controla tudo aquilo que a gente vê de acordo com os nossos interesses. Esse algoritmo funciona de diversas maneiras e ele é influenciado por várias ações que nós tomamos na rede social. E aí quando a gente fala, por exemplo, até no LinkedIn, o algoritmo do LinkedIn, naturalmente, ele tem muito mais alcance quando você faz um post no seu perfil pessoal do que quando você faz um post na página corporativa. Até se a gente pensar em negócio, faz mais sentido. Por quê? Porque uma página corporativa hoje você pode patrocinar depois. Então, você faz um post numa página empresarial, depois você pode até pagar para esse post aparecer para mais gente. E outra coisa, né? As pessoas têm, por natureza, uma tendência a interagir mais com pessoas. Por isso que a gente fala que mesmo no B2B, quem são as pessoas que estão envolvidas no B2B? O comprador e o vendedor. Então, o meu relacionamento ainda é com pessoas, mesmo sendo empresa para empresa. Daí o que acontece? As empresas começaram a perceber que as pessoas seguem a página corporativa, mas elas também têm um grande interesse hoje de entender um pouquinho mais sobre a empresa através dos perfis desses CEOs. E aí, esses CEOs, quando eles estão se posicionando no LinkedIn, postando um pouquinho sobre missão, visão, valores, trazendo um pouquinho das ações que estão acontecendo naquela empresa, além de eles criarem vamos dizer assim, uma cultura interna que pode motivar outros funcionários a fazerem o mesmo, e isso naturalmente põe o nome da empresa em evidência na rede. Inclusive eu tenho que citar o Itaú Unibanco, que acho que pela 6ª vez seguida saiu naquela lista de top companies como uma das empresas mais desejadas para se trabalhar aqui no Brasil. Mas por quê? Porque os funcionários têm um grande trabalho de posts reforçando a marca empregadora. Eles têm até um programa de embaixadores lá dentro do Itaú. Por quê?
Porque a força do post de um usuário comum, ou de um CEO, ou de qualquer pessoa, às vezes alcança muito mais gente, beleza. Então esse CEO, além de postar sobre isso, eles também demonstram o quê? Uma proximidade que pode atrair talentos. Então o que está acontecendo também? Tem muita empresa que tem aquele esforço de querer buscar os melhores profissionais e fica tentando só divulgar uma vaga na timeline, só que quando você pega e você tem um porta-voz, um CEO, alguém assim ali vamos dizer, nesses cargos que está postando também o nome ali da empresa, essa pessoa, por ser muito influente, de repente pode trazer muito mais visibilidade para um post de uma vaga, para alguma ação que a empresa de repente está fazendo, para alguma premiação que ela ganhou. Então esse CEO, pensa comigo, ele está começando ali a desenvolver esse trabalho no LinkedIn, ele alcança muita gente, ele pode despertar o desejo das pessoas também de querer fazer parte desse time. Um que eu sempre mostro nas minhas palestras é o Ale Costa da Cacau Show. O Ale Costa da Cacau Show faz um trabalho muito incrível no perfil dele no LinkedIn, falando da Cacau Show. E aí eu destaco na minha palestra um comentário que veio uma vez num post dele, onde ele estava falando sobre um evento que eles estavam premiando algumas secretárias lá na Cacau Show. E uma pessoa escreveu assim no comentário: que empresa maravilhosa, cuida tão bem dos seus profissionais, parabéns. O post é do CEO, mas a pessoa está elogiando quem? A empresa. Porque não tem mais essa separação, as pessoas já lembram, é tal pessoa da empresa X. Então, as empresas que querem, de repente, ganhar mais visibilidade, humanizar a sua marca, precisa trazer os CEOs, precisa trazer essas pessoas que estão na linha de frente pro LinkedIn, porque talvez ele não venda, como você falou, ele não é da área comercial, mas as pessoas que seguem esse CEO podem começar a se interessar pela empresa e procurar alguém da área comercial, porque tem visto muitos posts desse CEO, isso cria o quê? Lembrança de marca, cara, principalmente. Marca empregadora. Exatamente. Negócios. Marca empregadora gera negócios e é por isso que eu falo que quando a gente fala de marca empregadora, não é um trabalho só nos CEOs, não. Começa pelos CEOs, mas seria legal que todas as equipes conversassem entre elas para poder ter o quê? O perfil bem revisado. Sai uma matéria no próprio marketing, e eu acho muito legal porque ela fala assim, perfis no LinkedIn viram uma extensão do marketing. E nessa matéria tem um trecho que ela fala: os perfis na rede social LinkedIn se transformaram em espelhos das empresas. Então eu pergunto para as empresas, como é que está o seu espelho hoje? Se alguém entra na sua company page, na sua LinkedIn page, clica na aba de pessoas e vê os seus profissionais, eles passam realmente aquela impressão de que, olha que empresa realmente conectada, temos os melhores profissionais ou não? Isso pode começar até pela capa personalizada atrás da foto, que muitas empresas que já trabalham marca empregadora têm umas capinhas personalizadas para os seus colaboradores colocarem. Sensação do quê? Pertencimento. Você citou o Itaú, mas hoje até saiu uma matéria na Exame sobre isso, mencionei em outra entrevista recente, eu fiz um post a respeito, você tem Nestlé, Unilever, PepsiCo, várias empresas com programas de colaboradores e embaixadores. Né? Você percebe que essa é uma tendência crescente, as empresas estão acordando mais para isso. Nossa Senhora, cara. Treinar seus colaboradores para serem influenciadores. Vou te falar, cara, assim, nos últimos 5 anos, principalmente um pouquinho ali antes da pandemia, de 2019 para cá, as demandas naturalmente assim na minha empresa sobre esse assunto cresceu por quê? Porque as empresas começaram a perceber assim, gente, nós já temos a grande força que é os nossos colaboradores, que já são essas pessoas que muitas vezes já estão produzindo timidamente algum tipo de conteúdo no LinkedIn ou em outras redes, e que a gente pode lapidar isso aí, e lapidado e orientado, de repente essas pessoas vão se tornar grandes defensoras da marca. Elas vão se tornar realmente embaixadores e advogados. Então várias dessas grandes empresas principalmente estão criando programas de embaixadores. Até falo, Luiz, se você digitar lá no LinkedIn agora, embaixador, você vai ver na busca, não tem só embaixador das embaixadas dessa questão internacional, não. Vai ter assim, embaixador de marcas empregadoras mesmo. Então, as empresas, além de elas estarem mais abertas a isso, elas estão quebrando uma visão, estão numa mudança geracional de pensar que, não, mas se eu incentivar meu funcionário a mexer no LinkedIn, ele vai embora. Se eu fazer ele preencher, ele simplesmente vai procurar outro lugar. Quando você cria uma cultura, principalmente de pertencimento, de orgulho, de valorização, é o contrário. O cara tem tanto orgulho de fazer parte daquela empresa que é isso que ele vai querer postar no LinkedIn. Até porque o cara que já quer sair da empresa, vai sair de qualquer jeito. Vai sair. Não é só preencher o LinkedIn que muda tudo, né? Enfim, todo mundo tem o seu momento de partir, de aquele evoluir. Exatamente. Ninguém é de ninguém. E a gente fala que é até bom, se de repente a pessoa quiser ir mesmo, deixa aí, porque de repente uma outra pessoa que chega está mais engajada com a nossa causa, com a nossa empresa e tudo mais. Isso é saudável, né, até? Agora, retomando aí a questão dos CEOs, você trouxe o caso do Ale da Cacau Show. O Ale da Cacau Show outro dia estava fazendo propaganda de ovo de Páscoa durante a Páscoa num programa de fofoca. Esqueci da Sônia Abrão. Sônia Abrão.
Eu falei, caramba, cara, o Ale, ele mesmo, né, lá falando da promoção e tal. Então o Ale, ele é esse cara de palco, ele é um cara que sempre trabalhou muito a marca dele, sempre trabalhou muito as redes sociais dele e tal. Mas, do outro lado, tem muito aquele CEO que é muito low profile, que é um cara mais reservado, que não gosta de aparecer, que tem receio de passar ridículo, de passar vergonha, né? Verdade. E que também tem essa percepção assim, quem faz isso faz por vaidade, faz por ego. O cara só quer aparecer. Isso aí não traz nenhum tipo de resultado para a empresa. O que você diz para quem tem essa percepção e essa visão? Cara, isso é uma coisa que até vou dizer para você, nas experiências que eu tenho nas empresas, muitas vezes quando a gente chega lá e vai dar um workshop, que aí as pessoas abrem seus computadores e a gente vai trabalhar com elas ali manualmente, um a um ali os seus perfis, cara, essa é uma visão muito enraizada nas nossas empresas, e principalmente em cargos de gestão, e principalmente quando a gente fala de geração, dependendo da geração dessa gestão. Por quê? Como eu falei daquela questão cultural, nós fomos acostumados a pensar desse jeito, de que rede social é espaço apenas para você se mostrar e ganhar likes, e que na verdade nada disso representa. Primeiro, dentro da própria empresa, o que eu estou vendo assim, algumas fazerem, vou compartilhar contigo, tem aquela pessoa que de repente às vezes ela não é tão... Como é que eu posso dizer a palavra? Ela não gosta tanto de se mostrar numa rede social ou de postar muita coisa, mas ela tem, na verdade, muito conteúdo, ela tem informação, muito conhecimento e que às vezes aquilo poderia ajudar. É para isso que algumas empresas, por exemplo, internamente também têm programas de auxiliar esses CEOs a se posicionarem no LinkedIn. Inclusive tem empresas que hoje fazem, sabem disso. A nossa é uma. A de vocês, a People2Biz faz isso exatamente, né? Que é esse auxílio. Hoje, muitas vezes me procuram assim, eu indico empresas como a sua, no seguinte sentido: Cris, nosso CEO precisa se posicionar no LinkedIn, ele viaja muito, mas ele precisa de uma ajuda aqui para ele poder, de repente, escrever os posts dele, de repente alguém que dê esse suporte para ele, um jornalista, para depois ele só aprovar o post ali para poder colocar. Então, essas pessoas que têm um pouco dessa dificuldade, seria interessante elas procurarem essas empresas especializadas para quê? Para eles não perderem o posicionamento, porque, de novo, as pessoas querem seguir o CEO, não querem seguir só a empresa. Então, mesmo que tenha um pouquinho desse receio, eu falo que é uma questão de teste, viu, Luiz Cláudio? Com o tempo, conforme a pessoa começar a ver os comentários, começar a ver a interação que rola, começar a ver os feedbacks que podem chegar pelos comentários, ela começa a pegar você e fala assim, caramba, estou precisando fazer um post. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre networking, que está dentro de todo esse contexto, né? Você acha que para construir a sua própria rede dentro do LinkedIn ou em outras redes sociais, é importante você aceitar qualquer tipo de conexão ou é melhor você construir uma rede dentro do teu nicho de atuação, do teu mercado? Duas coisas importantes. Vamos pensar assim, ó. Lá no LinkedIn hoje nós temos a sua rede mesmo, que são as suas conexões, que você pode ter até 30 mil pessoas conectadas contigo, são amigos de primeiro grau, que inclusive quando você aceita eles na sua rede, vocês podem trocar até mensagem privada, e você tem a sua base de seguidores, que aí você pode ter 2 milhões de seguidores e não tem problema nenhum. O que eu diria hoje? Até um tempo atrás, quando ainda não existia seguidores, a gente tinha que ter um pouco de cuidado com a rede que a gente constrói no LinkedIn, para de repente a gente não ir aceitando todo mundo sem nenhum critério, e isso de repente amanhã quando você faz um post, você fala assim, mas não está tendo o alcance que eu gostaria, ou não está tendo a interação que eu imaginaria dos profissionais que eu gostaria. Mas por quê? Porque você não construiu uma rede de pessoas que a gente chama lá dentro do SSI, que é o Social Selling Index, né, o Índice de Vendas Sociais do LinkedIn. Um dos pontos chama encontrar as pessoas certas. Então, quando a gente fala encontrar as pessoas certas, será que eu estou mandando um convite e me conectando com pessoas que de repente são do meu nicho? Ou que de repente podem se tornar cliente, parceiro, empregador, o que seja? Então as pessoas antigamente iam aceitando qualquer convite para aumentar o número de conexões, aumentar o seu alcance, e com isso elas poluíam, entre aspas, a própria timeline delas. Porque quando elas iam olhar a timeline delas, tinha tanto post de tanta gente que ela nem sabia quem era que ela aceitou, ficava difícil até ela entender com quem interagiu, o que veio. Só que daí o que aconteceu? Isso começou a mudar, principalmente quando o LinkedIn começou a focar muito nos criadores de conteúdo. Eles criaram uma coisa chamada Creator Mode, então um modo de criação. Então se você ativasse esse modo de criação, o seu botão de conectar ficava escondido e aparecia um botão seguir, então as pessoas podiam te seguir, você não era obrigado mais a aceitar um convite para a pessoa poder acompanhar seu conteúdo, e se ela quisesse mandar um convite para você, você poderia olhar o perfil dela e conectar. Só que daí o que aconteceu agora, o LinkedIn na verdade colocou como default. Todo mundo vai entrar com o botão seguir, não vai mais precisar ativar nenhum modo de criação, e aí se a pessoa quiser mandar um convite para você, ela pode, e aí você pode aceitar ela na sua rede. O que eu digo, Luiz?
Você quer ter alcance no LinkedIn? Você quer que muita gente veja seus posts? Você quer interagir com a galera? Você quer realmente se tornar um influencer dentro da rede do seu conteúdo? Eu acho que dá pra gente ser um pouquinho mais aberto na questão de aceitar pessoas que não são da minha rede. Por quê? Porque essa pessoa pode não ser da minha área, mas ela pode ter amigos na rede dela que são. E aí quando ela interage com um post meu, uma curtida ou um comentário, o meu post aparece para os amigos dela e aí eu posso ser mais conhecido. Aí beleza. Agora, se eu uso o LinkedIn principalmente para vendas, se eu uso o LinkedIn para poder prospectar pessoas, para construir uma rede, para poder assim chegar mais próximo delas, entender o que elas estão fazendo na timeline, aí é legal a gente conectar com pessoas que têm mais a ver com a gente. Mas se eu quero mesclar um pouco disso, um pouco de cada, aí talvez eu contrate uma ferramenta do LinkedIn como a Sales Navigator. Que aí na Sales Navigator eu consigo ter essa proximidade com os meus leads, com os meus possíveis clientes, enquanto isso na rede social, de repente eu sou mais aberto para eu poder alcançar muita gente, cara. Quando você foca num nicho, é importante lembrar também que você vai ter um feed mais qualificado dentro do teu nicho, né? Porque as pessoas que você vai estar conectada, seguindo, comentando e deixando uma reação vão ser as pessoas do teu universo de negócio. Então, naturalmente, o teu feed vai ser abastecido por conteúdo mais desse universo. Né? Exatamente, daí por isso que é aquela coisa, eu quero nicho, vai ser legal porque vai ficar muito mais fácil para eu saber quem abordar e como abordar. Aí, como o LinkedIn criou esse negócio de que agora qualquer um pode ser seguidor, então eu conseguiria mesclar conexão minha, nicho, para eu olhar o meu feed mais limpinho ali com as pessoas que eu quero acompanhar. Enquanto isso, a divulgação dos meus conteúdos vai para seguidores. Então, às vezes eu tenho 5.000 conexões no LinkedIn mais nicho, mas eu tenho 20.000 seguidores. Eu consigo atender tanto nicho quanto seguidores gerais. Então eu consigo ganhar tanto influência quanto interação mais próxima ali para fazer negócio, né, cara? Essa questão da qualificação da tua audiência, do teu nicho, eu digo sempre também uma questão que muitas vezes o meu cliente na People2B fica muito ansioso. Eu fiz um post aqui, mas não deu engajamento. Deu 30 likes. Eu olhei, você olhou? Não, eu falei, você viu que lá tem 3 CEOs que deixaram like lá? Que podem ser grandes prospects, grandes leads, grandes condições para você. Eu não sabia, então, cara, vai lá e chama ele no privado agora. O cara acabou de passar pelo teu post. A tua marca está fresquinha na cabeça dele, ele está lembrando de você. Né? A tua marca, o branding, o teu branding está forte ali, né? O recall da tua marca. Né? Então, eu digo sempre, né, no LinkedIn, numa rede de negócios, mais importante do que a quantidade, do tamanho da tua audiência, é a qualidade do teu cliente. Se você está conseguindo converter e falar com as pessoas certas, o teu conteúdo está funcionando. Luiz Cláudio, concordo demais contigo, até porque quando eu comecei a trabalhar com o LinkedIn mais fixamente em 2014, eu lembro que meus posts tinham 2, 3 likes, às vezes assim, 5 likes no máximo, eu já achava assim, pô, quanta gente. Mas às vezes nesses 5 likes tinha uma pessoa que me chamava para algum trabalho. Cara, já converti. E essa conversão muitas vezes é muito maior do que às vezes em outras redes sociais, que você estoura de post de curtida no Instagram, mas é só curtida. No LinkedIn você falou uma coisa que é interessante. Além de eu poder visitar ali nas minhas curtidas e entender quem é que está gostando dos meus conteúdos, você ainda pode visitar o perfil daquela pessoa depois, chamar ela para conversar e puxar algum tipo de papo baseado naquilo que ela curtiu. Por isso que a gente fala, essa interação nos comentários, essa interação de visitar o perfil e chamar as pessoas e citar alguma coisa que você está vendo também no perfil dela, é o que quebra gelo no LinkedIn. O grande problema é que tem muita gente que já quer começar com spam. Ela já pega, conectou uma pessoa, ela já manda um monte de informação sobre a empresa dela, sem sequer ter perguntado sobre a outra pessoa antes. Então, é o jeito que às vezes a gente aborda, mas para mim, o LinkedIn valoriza tanto essa questão de qualidade do que quantidade, que não é por isso que eles nem colocam se você tem mais do que 500 conexões, ele põe mais 500. Se o Chris tem 20.000 conexões ou 25.000, não importa. Ele tem mais que 500, gente, tá bom. Porque justamente não é o número, mas é o que você faz ali a partir dessas conexões de negócio, né, cara? E a gente estava falando nos bastidores também, que eu também sempre digo para os meus clientes, né? A melhor forma de você gerar conexões é você dar palco para quem você quer atrair para a tua rede, né? Então, eu lembro que eu vi um post do Milton Beck, você acabou também, acho que reproduzindo ou fazendo o próprio post, quando você foi dar uma palestra no CI, né? Centro de Integração Empresa Escola, exato, né? Um programa que o LinkedIn fez ali para jovens de baixa renda, para ajudá-los a usar mais o LinkedIn, quem sabe ali encontrar sua primeira oportunidade de emprego, né? Então, até agora a gente falou do CEO, a gente falou de marca empregadora, a gente falou do cara que está empregado, está dentro da empresa, mas tem um universo enorme, talvez o maior no LinkedIn, que são as pessoas desempregadas e desesperadas por um emprego, né? Então, vou colocar 2 perguntas em uma. Primeiro, você acha que a geração Z está vindo mais para o LinkedIn, está chegando mais o jovem do TikTok, o jovem do Instagram, que está nessas outras redes, está começando a despertar para o LinkedIn?
E 2, o cara que está desempregado, como é que ele usa o LinkedIn para sair dessa? Cara, primeira coisa, essa oportunidade que você citou aí da parceria do LinkedIn com o CIE, que é esse Centro de Integração Empresa-Escola, de estagiários e tudo mais, cara, é muito interessante porque quando eu fui fazer a palestra lá, a minha principal dúvida, tinham mais de 400 pessoas no auditório, aqui em São Paulo, e tinham mais de 9 mil pessoas inscritas online do Brasil inteiro também que fazia parte. Então tinha muita gente assistindo. Quando eu perguntei quem é que tinha conta no LinkedIn, foi impressionante quanta gente levantou a mão. Eu pensei que seria o inverso. Eu falei assim, acho que essa galera aí que está ainda no comecinho de carreira, primeiro emprego, aprendiz... Alguns, e não, cara, muita gente levantou a mão e é interessante, porque após esse evento, cara, o que choveu de post no LinkedIn me marcando pós-evento com algumas fotos e tal, eu falei, gente, o jovem está muito mais ativo do que a gente imagina. Eles estão começando já lá no comecinho da carreira a perceber, mas eu falei, pode ter sido uma coincidência. Aí agora... ontem mesmo, né, antes da nossa gravação aqui e tudo mais, eu fui fazer uma palestra no Camp, que é também um centro que ajuda assim, os menores é uma ONG também que ajuda assim, menores que precisam começar a trabalhar, então primeiro emprego, aprendizes e tudo mais, e que de repente moram nas periferias e tal, eles ajudam esses jovens a serem inseridos no mercado de trabalho, e eu fui fazer uma palestra no Camp de Pinheiros. E também estava lotada a quadra e tudo mais, quando eu perguntei quem tinha conta no LinkedIn, um monte, inclusive uns falaram assim, e eu já uso faz tempo. Cara, eu fiquei muito feliz, que o jovem está realmente preocupado com esse tipo de visão, de estar numa rede social profissional e cuidando dos seus perfis até antes mesmo da experiência deles começar nas empresas. Eles põem um pouquinho sobre algum projeto pessoal deles, na igreja, no bairro, alguma coisa que eles fazem já que eles já acham isso assim uma iniciativa bacana para citar no LinkedIn. E o que é interessante? Cara, você pensa que o jovem muitas vezes só está no TikTok ou eles estão acostumados com esses formatos de vídeos curtos. Se eles gostam tanto desse formato, o LinkedIn, percebendo esse aumento da geração Z principalmente, o que o LinkedIn está criando? Um feed exclusivo só para vídeos. Então, eu fiz um post, TechCrunch divulgou isso. TechCrunch divulgou já, ainda nós não temos aqui no Brasil, mas já começou a testar. Mas, cara, pensa que louco. Então o LinkedIn vai ter um feed só para vídeos curtos praticamente. Então a gente vai ter uma aba TikTok no LinkedIn. É justamente para poder navegar entre todos esses públicos. Então esse público está chegando sim cada vez mais no LinkedIn, está preocupado em como construir principalmente essa questão de qual é a minha marca no mercado e tal. Só que essa geração tem uma diferença também, que você deve ter ouvido falar muito. Eles são muito preocupados em quais são os valores daquela empresa onde eles vão trabalhar ou com quem eles vão trabalhar. Então, em algumas entrevistas são citados que eles visitam os perfis dos futuros chefes. E aí volta aquilo que a gente falou. Como é que estão os perfis desses CEOs, desses gerentes, supervisores, da galera que contrata? Será que está preenchido? Já teve jovem que falou assim para mim, pô, Cris, fui me candidatar para uma vaga, entrei lá no perfil da moça do RH, estava mais vazio que o meu? Como assim? Olha como é que o jovem já pode estar tendo uma impressão errada da empresa, assim, vamos dizer assim, por causa da imagem que o profissional passa. Daí você vê como é que tudo navega, marca empregadora, gerações. Então, assim, eles estão vindo com força e as pessoas que estão, de repente, assim, procurando, seja o primeiro emprego ou, Cris, estou desempregado no momento, como é que eu devo usar o LinkedIn? Primeiro, cara, a primeira dica que eu dou, navega um pouco pelas vagas que você, de repente, tem interesse e dá uma lida legal nas descrições delas do que essas vagas pedem. Por que acontece muito, Luiz Cláudio? Tem muita gente que é bem qualificada, mas não preenche isso no LinkedIn. Às vezes até por desinformação dela, de como se apresentar. Eu sempre falo, bate o olho na vaga, vê o que ela pede, e de repente você fala assim, ó, cara, eu tenho tudo isso. Eu sei essas coisas, mas eu não escrevi com essas palavras no meu LinkedIn. Eu não escrevi isso no meu sobre, eu não escrevi isso nas descrições dos meus cargos. E aí quando você se candidata sem isso, cara, as inteligências artificiais lá, os robôs vão fazer primeiro uma pré-seleção e vai falar assim, ó, essa pessoa não tem 10% das palavras que nós estamos pedindo na vaga. Tu vai lá para baixo. Então, faz essa revisão de palavra-chave com vagas atuais. O LinkedIn tem uma ferramenta para você sinalizar para recrutadores que você está procurando emprego e você colocar quais são as vagas, as condições. Inclusive, pode pôr um selo na sua foto escrito Open to Work, mostrando para as pessoas que você está disponível. E outra, vá navegando principalmente em conteúdos das pessoas. A gente pensa que é só vaga, o LinkedIn é só na área de emprego que a gente consegue alguma coisa. Muitas vezes não. É na interação com outras pessoas que a gente consegue aquele famoso quem indica, que antes das redes sociais a gente sempre brincava, mas quem te indica naquela empresa? Na rede social isso existe também, né? É o que eu estava falando sobre dar palco para essas pessoas, né? Você pode fazer um post
trazendo conteúdo que essa pessoa trabalhou, uma entrevista que ela deu, uma palestra que você assistiu, como fizeram com você, né? Todos os jovens assistiram a tua palestra lá no CIE e depois fizeram vários posts e você se conectou com esses jovens. E eu fiz um post sobre o que eu escrevo muito sobre o LinkedIn, você viu o meu post e por isso a gente está aqui agora Exatamente, cara. Conversando. Exatamente. Então, assim, eu já te conhecia, a gente acompanhava, a gente já tinha trocado uma outra mensagem, mas não tinha dado certo a gente se encontrar e de fazer uma entrevista. Quando eu fui lá e fiz um post, te marquei, te dei palco, você acabou me dando necessariamente mais atenção, é por isso que a gente está aqui conversando, né? Então, é o que eu digo, cara, você está desempregado, você quer trabalhar na Coca-Cola, quem é o cara da RH da Coca? E você quer trabalhar no marketing da Coca, você já descobriu dentro do LinkedIn quem é o diretor de marketing da Coca? Você já seguiu esse cara? Você está comentando os posts desse cara? Você está... Mais do que deixar um like, porque o like ele vai receber 2.000 likes e não vai conseguir ver todo mundo, mas se você deixar um comentário, e é um comentário inteligente, não é? Muito bacana o seu post, concordo com você, procure escrever 4, 5 linhas e traga um contexto, traga uma contribuição, agregue valor àquele conteúdo com o teu comentário. Você vai chamar a atenção do dono daquele perfil e isso vai abrir portas para você na empresa. Até porque, né, cara, igual você falou, de tanta gente curtindo e comentando às vezes alguma coisa mais padrão, um comentário diferenciado já chama muito mais atenção. E aí o cara fala assim, opa, deixa eu olhar com mais carinho para esse perfil. E eu já vejo muita gente que às vezes foi cara de pau, começou a se conectar com pessoas da empresa que ela quer trabalhar e conseguiu a oportunidade justamente porque foi lá e falou, olha, eu adoro essa empresa, tenho muita vontade, vou te acompanhar aqui no LinkedIn porque eu quero aprender com seus conteúdos para ver como é que eu posso me tornar um funcionário de vocês. Às vezes você pega o cara certo, num dia bom, que fala assim, precisamos de alguém apaixonado assim na minha empresa. Mas será que a gente já demonstrou essa paixão em algum comentário, em algum post de alguém naquela empresa que a gente quer trabalhar? Inclusive, na minha palestra, um dos slides está escrito, siga as empresas onde você gostaria de trabalhar. Conheça as pessoas de lá. Por quê? De repente você vai entender até o que aquelas pessoas, qual que é a cultura daquela empresa, para você saber como abordar, até numa entrevista. Imagina, chegar preparadinho na entrevista e falando assim, ó, inclusive eu acompanho alguns funcionários aqui de vocês na empresa e vi que eles postaram sobre tal coisa que aconteceu esses dias aqui. Que legal isso! Imagina um recrutador falando, caramba. O cara tá ligado, né? O cara tá ligado, isso. Eu vou fazer uma última pergunta, a gente ficaria aqui por muitas horas, talvez a gente tenha que fazer outras, com certeza. Mas quando você estava falando aí de paixão pelo trabalho, né? E aí a gente estava agora falando das pessoas desempregadas. Mas eu vou voltar a falar das pessoas que estão empregadas. Na sua apresentação do LinkedIn, no seu sobre, você disse que sua missão é resgatar a autoestima profissional das pessoas através da educação para inspirar e transformar a carreira e a vida delas. Você acha que hoje os profissionais sofrem uma crise de autoestima? Por que a gente vê tantas pessoas infelizes com suas carreiras, com seus trabalhos? O que fazer para resgatar essa paixão pelo trabalho? E todo mundo, tô desempregado, batalha. E a hora que consegue o trabalho, tá infeliz. Tá infeliz, real, cara. Você sabe que você até comentou comigo que você fez uma entrevista muito bacana aqui também com o Luciano Santos, grande referência, que tem o livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. Eu gosto muito de acompanhar os posts do Luciano porque ele fala mesmo sobre essa tal felicidade no trabalho que as pessoas buscam, ou então o quanto a infelicidade nos atrasa em desenvolver alguma coisa. Cara, vou falar um pouquinho da minha experiência em sala de aula, tá? Sobre essa questão da infelicidade. Quando, assim, eu comecei a dar workshops de LinkedIn para pessoa física mesmo, não estou nem falando de empresas, abria turmas aqui em São Paulo e em outros estados, quando eles chegam para poder fazer a aula, cara, os perfis vêm geralmente crus, e eu acho que você na sua empresa também pega bastante disso, quando a pessoa às vezes tem uma baita experiência, mas não tem nada ainda no perfil. Por quê? Primeiro que ela tem dificuldade de se ver como uma pessoa boa, segundo, de como escrever sobre aquilo sem parecer sua vaidade, e terceiro, até aquela coisa, será que isso vai ser importante para alguém? Então eles chegam com aqueles perfis vazios, e quando a gente pega e começa a falar assim, ó, vamos ver seu título abaixo do seu nome, daí a pessoa tem o cargo e a empresa atual dela, aí você fala, tá, o cargo e a empresa atual, mas você é só isso? Aqui cabem 220 caracteres. Quem é você? Se você fosse fazer um slogan sobre as suas principais habilidades, ou o que você faz na sua vida profissional, o que você definiria? Aí tem pessoas que colocam algumas frasezinhas, colocam mais alguns termos sobre outras áreas que elas dominam. Aí a gente chega no sobre. 2.600 caracteres para escrever sobre você. Quem é você? Meu amigo, toda vez que a gente fazia esse exercício, a gente já deixava uns 40 minutos, é muito doloroso para as pessoas escrever sobre elas mesmas. Por isso que até quando você fala assim que na sua empresa vocês fazem essa parte, ajuda muito que tem gente que não vai conseguir tirar aquilo do papel. Nós que somos jornalistas já sofremos de síndrome do papel branco, né? Imagina que de repente não gosta muito dessa coisa. Cara, quando essas pessoas começam a olhar ali para o papel branco, digamos, e ter que escrever sobre a experiência dela, ela fica muito perdida. Porque igual você falou,
Será que ela ama mesmo o que ela faz? Ou será que ela está na área que ela gostaria? Ou será que ela já até gosta do trabalho, mas ela foi tomada por tanta coisa que ela pensa que talvez não seja mais aquilo? Ela precisa resgatar essa autoestima profissional. E aí, aos pouquinhos, eu vou lendo um sobre de uma pessoa, um sobre de outro, um sobre de outro. E aí, aos pouquinhos, eu falo assim, vamos fazer o primeiro parágrafo. Em vez de vocês começarem falando um pouquinho já do que vocês fazem, essa coisa técnica, qual é a sua missão de vida? Qual é a sua missão profissional? Aí a galera começa a escrever, começa a falar um pouquinho assim, sou mãe e tal, e assim, um dos meus maiores sonhos é poder, através do meu trabalho, ajudar isso e aquilo, e aí começa a sair. Aí quando um começa já a se desenvolver mais, eu chamo aquela pessoa e falo assim, gente, para um pouquinho, você poderia ler o começo do seu sobre? Daí aquela pessoa ali, aí todo mundo começa a aplaudir, fala, nossa, que bacana! Aí as pessoas começam a ter uma ideia, eu ouvi o dele, peraí. Cara, daqui a pouco as pessoas estão ultrapassando os 2.600 caracteres, e durante essas sessões é até bonito assim de lembrar que tem momentos que às vezes eles estão lendo e as pessoas choram. Choram por quê? Porque eu falo que a gente não ensina só o LinkedIn é a ferramenta. Quando eu falo que eu resgato a autoestima profissional das pessoas através da educação, é que a partir do momento que você ensina algo e a pessoa se empodera com aquele novo aprendizado, cara, ele olha para aquele papel e fala, como eu sou bom e eu não estava percebendo, como talvez eu já goste do que eu faço, mas eu estava me ocultando por um monte de outras coisas. Então o próprio reescrever o LinkedIn é um exercício de resgate de autoestima profissional. Então essa pessoa que muitas vezes acha que está infeliz com o trabalho, na verdade pode nem ser com o trabalho, mas ela está infeliz com a própria forma que ela acha que é o valor dela dentro daquela empresa. Ou quanto ela de repente não olha para a carreira dela com carinho e fala assim, cara, o que mexe comigo? Então muitas vezes quem está passando por essa infelicidade, fazer esse resgate da autoestima profissional, entender quem é você, pode até de repente falar assim, putz, eu tive um prazer de escrever esse parágrafo sobre essa experiência que eu fiz um dia na vida. Por que eu saí disso? Será que não é hora de repente eu ir para o outro lado? Eu falo porque, como eu te falei, 10 anos numa empresa grande, eu gostava do que eu fazia? Eu gostava muito do que eu fazia. Só que em determinado momento eu fui resgatado através do LinkedIn, postando, lendo histórias de outras pessoas. Eu acompanho muitos conteúdos do LinkedIn, então lendo aqueles depoimentos eu pensava assim, pô cara, com 14 anos eu tinha criado uma escolinha na casa da minha tia lá em Várzea Paulista. Eu peguei tábua e lata e criei uma mesa para os alunos e ensinava a criança de 5 anos a ler e escrever. Aí eu falei assim, pô, eu gosto do que eu faço, mas eu olho aqui por essa janela agora e falo, e se eu fosse lá para fora ensinar as pessoas como eu fazia lá com 14 anos? Será que de repente eu não vou estar mais feliz? Então depois de muitos anos, eu acabei me achando e há 7 anos eu consegui, resgatando a minha autoestima profissional de pensar que eu não sou só o cara do escritório, eu consegui fazer isso. Cada um de repente vai achar o seu caminho, não? Nem todo mundo quer sair da empresa onde está, mas às vezes dentro da própria empresa ela pode se achar, mas para isso ela precisa olhar com mais carinho para aquilo que ela já é, cara. Eu acho que ter medo não é muito inteligente, né? Porque eu sempre disse na minha carreira, né? Acho que isso vale para a vida, né? É melhor você se arrepender daquilo que você fez do que se arrepender daquilo que você não fez. Perfeito. Isso em primeiro lugar, né? Em outro ponto, cara, você é coordenador de mídias sociais da Editora Globo. Se tudo desse errado, você poderia ou voltar para a Editora Globo, ou você poderia ser contratado na época, né? Na falecida, quase falecida, Editora Abril, ou pela Folha, ou pelo Estado, ou qualquer empresa que tem um núcleo de mídias sociais. Hoje, basicamente, toda empresa tem um núcleo de mídias sociais, né? Então, se tudo desse errado, você teria outros caminhos para redirecionar a tua carreira. E muito legal que você trouxe do exercício do sobre, do exercício do perfil como resgate da autoestima, porque fica para mim que no final do dia o LinkedIn é o nosso grande divã, né? Exatamente, meu caro. Rapaz, é um local onde a gente faz praticamente uma terapia. O que nós fazemos, por exemplo, você com o seu trabalho na sua empresa, eu com o meu trabalho ali, a gente ajuda essas pessoas a talvez assim, a desabafarem quem são elas, a gente consegue traduzir isso visualmente no digital ali, por escrito, e talvez a gente consegue mudar a vida das pessoas. Por isso que eu acho que o LinkedIn tem esse poder tão grande. Por isso que o brasileiro, de alguma certa forma, quando ele descobre a rede, ele se apaixona. E você citou um negócio que eu lembrei aqui agora, sobre essa questão dos medos, né? As pessoas falam muito sobre o medo de compartilhar conteúdo no LinkedIn, o medo de postar. Em 2015 eu fiz um artigo no LinkedIn que ele chamava A Opinião Alheia e a Sua Incrível Influência em Nossas Decisões. Meu amigo, se a gente for pensar nesses medos que a gente tem de tudo, de todo mundo, das pessoas, cara, a gente fica trancado dentro de casa, a gente não cria perfil em rede social, não faz nada. E quando eu fui ser da Editora Globo, meu irmão, o medo que eu tive de perder meu emprego ali, perder minha estabilidade, que a gente acha que é uma estabilidade, mas perder meu salário e o que eu vou fazer da vida, eu só pensava assim, em último caso, eu recomeço tudo de novo, não tem nenhum problema, a gente tem, graças a Deus, força e saúde para correr atrás. Eu saí da Globo num dia
no outro dia de manhã eu recebi uma ligação do pessoal da Meta, que é o Facebook, Instagram, o grupo, falando assim, Cris, seguinte, você era parceiro nosso aqui, você que atendia a Editora Globo nas parcerias com a Meta aqui, nas ações que a gente fazia, só que a gente gosta muito do seu trabalho e quando a gente viu o seu post que você saiu da editora, agora a gente pode formalizar um convite para você, que a gente queria trazer você para cá. A gente não podia antes, porque a gente não pode tirar um parceiro das empresas, senão a Globo vai ficar brava com a gente, né? Então a gente está com uma vaga de gerente de comunidades no Instagram. E a gente sempre falou que é sua cara essa vaga. Então você poderia mandar seu currículo em português e inglês pra gente? Cara, eu fiquei assim, trabalhar na Meta. E eu fiquei assim, um dia que eu saí da Editora Globo, né? Aí eu falei assim, cara, e agora? Daí eu fui começar a fazer meu currículo em inglês e português. Cara, juro pra você que na hora me bateu um negócio que eu falei assim, se eu olhava por aquela janela lá no Itaim Bibi, via os aviões passando e queria ir lá pra fora pra ver o que ia dar, se eu pego esse emprego agora e sou aprovado, eu só vou trabalhar algumas quadras da Editora Globo lá no Itaim Bibi. Então, mas na cabeça da gente a gente fica com medo, Vai sair né? de uma bolha para entrar em outra. Eu falei, eu vou entrar numa bolha, ficar até às 6 da tarde dentro do escritório, será que eu vou estar tão feliz? Aí eu falei assim, eu liguei pra eles e falei, gente, eu agradeço muito, eu saí da Editora Globo por um projeto, eu não sei se vai funcionar, mas espero estar com as portas abertas aí um dia, mas eu preciso ver o que é ele, eu preciso sentir. E aí, Luiz Cláudio, graças a Deus, há 7 anos, eu ainda estou sentindo, cara. E aí, o nosso papo aqui é a continuação de um projeto que, na verdade, aos pouquinhos e através do LinkedIn, a coisa vai ganhando forma. Eu acho que a gente ser fiel àquilo que a gente acredita no nosso trabalho, né, cara? Obrigado por essa entrevista que mais pareceu uma sessão de Investimento anjo de investimento em tecnologia especializado, empreendedor.